E a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que presidentes do país possuem imunidade parcial, ou seja, Donald Trump pode ser beneficiado pela mudança na corrida eleitoral. O parecer foi divulgado nesta segunda-feira e garante um certo grau de imunidade no caso de crimes cometidos durante o mandato. A tese foi apresentada pela defesa do ex-presidente e deve adiar o julgamento de Donald Trump. Isso porque a Suprema Corte definiu que tribunais inferiores devem avaliar como aplicar a mudança no caso do ex-presidente, que concorre novamente ao cargo nas eleições deste ano. Para entender como essa decisão impacta no cenário eleitoral americano, a gente recebe agora o professor de Relações Internacionais da USP, Sidney Leite. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. A Renata bem descreveu a decisão jurídica, mas no aspecto político, como que Joe Biden e Donald Trump podem usar a decisão? Veja, essa decisão ela é especialmente favorável, Gustavo, sem dúvida para o Donald Trump, porque o principal processo, digamos, na esfera pública, no âmbito público do Estado, é o 6 de janeiro, quando Trump ainda era presidente, aquele dia para o novo governo, e ele é acusado de alguma forma, né, fortemente os seus seguidores para que invadissem o Capitólio e outras instituições públicas do Estado americano. Né? Então, essa é uma vitória que dá uma tranquilidade para o Trump, pelo menos até a eleição, de que todos os processos que ele sofre, não é? No âmbito público, no momento em que ele era presidente da República e o tema do processo é a gestão, o espaço público, ele de alguma forma estará ali protegido, né, pelo menos até o resultado das eleições, para que, né, não seja julgado, condenado, e isso possa desgastar, como desgastou aquele processo anterior, né, em Nova York, e sem dúvida trouxe ali uma certa instabilidade para a campanha dele há aproximadamente 25 dias atrás. Né? Então é mais uma vitória nos últimos dias. O Trump, né, tem obtido vitórias importantes e ampliado um pouco a sua liderança no âmbito nacional e também nos chamados estados pêndulos, onde de fato vai se decidir a eleição. Quanto a Joe Biden, na verdade, acaba prejudicando a sua candidatura porque se aposta, né, no desgaste com esses inúmeros processos, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, que o ex-presidente tem que responder. Professor, agora essa decisão ela não concede imunidade automática para Trump. No caso dele, a defesa que vai ter que pedir, o caso volta para tribunais inferiores e aí cada caso vai ser julgado novamente? Cada caso passa a ser julgado, porém com um parecer favorável, que seria o nosso Supremo, né, a Suprema Corte norte-americana, com indicativo, né, digamos, de um sinal, eu não diria verde, né, mas um sinal positivo de que Trump teria chances, né, bem objetivas de ser absolvido, né? Mas isso não significa, Renata, você falou muito, que automaticamente ele está considerado inocente, né, pelos crimes na esfera pública, quando presidente, que estão lhe sendo imputados. Isso não é, você falou muito bem, não é algo automático, mas sinaliza que o tribunal não vê assim como algo extremamente urgente, que deva ser julgado, né, nos próximos dias ou nos próximos meses, o que deve ficar, né, a gente chama isso numa negociação, na esfera política, mais aí do que uma questão rigorosamente, né, de imposição do poder judiciário, das leis
do país. Isso é altamente favorável a ele, tira da agenda, tira do debate, pelo menos, né, nas próximas semanas, esses processos. Você também falou muito bem, Renata, processos da esfera pública. Os processos que ele responde no âmbito privado, esses daí continuam com o seu trâmite, não é? Natural dentro do Poder Judiciário. Professor, com essa, digamos, vitória de Trump na justiça, e obviamente a gente olhando pelo aspecto político, também é uma vitória para Trump, coloca mais pressão e eu diria desânimo na campanha de Joe Biden nessa eleição? Gustavo, eu acompanho as eleições presidenciais dos Estados Unidos desde o início dos anos 70. McGovern versus Nixon, lá no início dos anos 70. Está havendo um certo exagero em relação ao desempenho de Biden. Não é? Ele demonstrou capacidade cognitiva, como não? Ele teve dificuldade de responder algumas perguntas, não por falta de conhecimento, mas por não podemos esquecer que ele estava um tanto quanto debilitado, estava gripado, não é? Ali foi um teste para ver a capacidade física de dois candidatos idosos, e sem dúvida o Trump é bem melhor do que o Biden, não é? As pesquisas eleitorais eu acompanho desde janeiro diariamente. Houve um pequeno deslocamento para cima do presidente Trump em torno de 2,5 pontos percentuais. Isso também não é, assim, um decreto de que o Trump já está eleito presidente da República, né? Nós estamos iniciando o mês de julho, a eleição em novembro, há muitos fatos políticos a acontecer, não é? As próprias convenções partidárias não aconteceram. Então, eu tendo a crer que nós devemos ter uma certa sobriedade de avaliar, analisar, né, com calma, né, e chegar nesse momento à seguinte fotografia: uma tendência de vitória de Trump. Mas é uma eleição extremamente apertada. A eleição vai se dividir em torno de 5, 6 estados, onde hoje, se você for, né, avaliar as últimas pesquisas, os candidatos estão praticamente empatados, como na Geórgia, Pensilvânia, Michigan, Nevada, são os estados que podem votar ou nos democratas ou nos republicanos. Né? Então, eu penso que é necessário moderação. Foi uma semana desastrosa para a candidatura dos democratas, mas essas oscilações, elas são comuns nas campanhas eleitorais. Né? Vejo, por exemplo, com muita apreensão desejo de parte de republicanos, ou mesmo do eleitorado, de substituir o candidato Joe Biden. Lembremos que ele venceu as convenções. A democracia tem como base, regra, o respeito à lei. Qual é o candidato que não o Joe Biden teria hoje mais condições de derrotar Donald Trump? Pelas próprias pesquisas, não há esse candidato, não é? E esse candidato ou essa candidata assumiria com mais ou menos 3, 4 meses, não é, para estruturar uma campanha e disputar com um candidato extremamente experiente, não é? Então, há um certo exagero por parte, especialmente da mídia americana, não é? Com o resultado do primeiro debate. Historicamente, e eu, como sou historiador, eu tendo a olhar os fenômenos, né, na longa duração, os presidentes perdem o primeiro debate por seus opositores. Exceto Reagan, quando concorreu novamente à presidência, né, depois do primeiro mandato, todos os outros presidentes perderam, né, o primeiro debate. E depois há uma acomodação nos debates seguintes e os debates, inclusive, a não ser tão decisivos no resultado da eleição.
Tá certo, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da USP, Sidney Leite. Professor, agradeço demais pela entrevista, uma boa noite, até uma próxima. Forte abraço, Gustavo e Renato.